Nesse vídeo vamos demonstrar como funciona essa placa temporizadora, tanto a parte da ligação como de configuração. Inicialmente eu vou apresentar os componentes e as medidas dessa placa e depois vamos partir para como faz a ligação e posteriormente a configuração. Essa placa ela possui aproximadamente 7 centímetros por 5 e o display, que tu vai posicionar ele na frente da sua vending machine, ele possui aproximadamente 4 por 2 centímetros. Nessa placa, ela contém, então, o display. Nesse switch, é possível configurar se pretende utilizar o timer como segundos ou minutos. No caso, como ele está em on, nesse display, o que tiver do lado direito ao ponto significa segundo e ao que está do lado esquerdo significa minuto. Conforme a imagem na tela, do lado esquerdo significa 1 minuto e do lado esquerdo 30 segundos. Agora, se eu jogar essa chave para baixo, o que está do lado esquerdo significa hora, então 1 hora, e do lado direito, aos dois pontos, 30 minutos, para acionamento de equipamento que tu pretende deixar mais tempo acionado. No nosso exemplo, nós vamos utilizar como minuto e segundo, então eu vou deixar a chave no on. No caso, esse botão ele é opcional. Tu pode instalar tanto o display para o lado de fora da sua máquina, possui um chicote de 40 centímetros. Tu pode disponibilizar tanto o display quanto um botão de pause para o cliente. Quando o tempo é acionado, vamos supor que essa placa temporizadora é usada para acionar um aspirador de pó. E a cada R$1 pago é creditado 1 minuto nessa placa. Por exemplo, o cliente pagou R$10, então vai ter 10 minutos para utilizar o aspirador de pó. Entretanto, ele usa o aspirador de um lado do carro. Assim que ele for fazer alguma outra limpeza, por exemplo, ele pode vir e apertar o pause, o botão, que vai parar o tempo. Quando nós iniciarmos os testes aqui de bancada, eu vou mostrar melhor o funcionamento do botão pause. Mas ele é uma função opcional. Existe aqui ainda na placa o buzzer. Isso aqui é uma caixinha de som que ele vai acionar os bips. Ele é bem alto e até por isso eu colei um adesivo aqui da Pixmac para não deixar o barulho tão alto para vocês. Esse é o relé. Observar, ele é de 30 amperes até 240 volts de tensão. Entretanto, a recomendação do fabricante é que se trabalhe com dispositivos até 10 amperes, podendo ser ele de 5 volts até 240 volts. O que isso significa? Tu consegue acionar aqui desde uma bomba hidráulica que funcione a 12 volts, por exemplo, até motores ou resistências que tenham corrente até 12 amperes. Aqui é a entrada, a alimentação da placa. Ela funciona com uma fonte 12 volts, eu vou mostrar aqui para vocês. A fonte que eu estou utilizando, ela é de 1 ampere. Eu ligo aqui, ela já vem com o conector aqui macho e ele já vem o plug. Então aqui vai fornecer alimentação para a placa e para o nosso controlador da Pixmac. Nesse exemplo eu estou utilizando o controlador da Pixmac, que é nesse chicote que a gente vai fazer a ligação das entradas de crédito. Pode ser ligado o controlador da Pixmac, moedeiro ou noteiro. Inclusive pode ligar os três juntos. Se tu deseja, por exemplo, fazer uma máquina que aceite moedas, então tu vai usar esse chicote aqui para fazer a ligação do moedeiro. O esquema de ligação para o controlador da Pixmac são 3 fios que vêm da placa. O amarelo tu vai ligar no vermelho, o branco no verde e o preto no preto.
Feita essa ligação, a alimentação da placa alimenta o controlador, então essa mesma fonte de 12 volts. Na parte de configuração a gente vai utilizar então esses 3 botões. Esse botão aqui, check, ele é para verificar quantas vezes o temporizador foi acionado. Então eu vou apertar uma vez, nesse caso aqui ele foi acionado 22 vezes. A primeira vez que eu aperto no botão, ele vai me mostrar os 3 últimos dígitos. Se eu apertar novamente, ele vai me mostrar os 2 primeiros. Só para reforçar, eu tenho 2 cliques aqui nesse botão. O primeiro, os 3 últimos dígitos, e os 2 primeiros. Agora, sobre a ligação de como ligar o dispositivo que será acionado assim que ocorrer um pagamento. Nesse caso aqui, nós estamos acionando uma lâmpada. Como que funciona? Eu fiz um chicote aqui. Essa lâmpada, no caso, ela é de LED, então ela funciona 110 ou 220 volts. Então ela vai ligado direto na tomada. Então eu tenho um chicote aqui. E esse chicote, um fio vai direto para a lâmpada. E o outro fio, que é o azul, ele vai passar pelo relé. Então, um fio, né, da onde vem a energia, vai direto para o equipamento e o outro vai passar pelo relé. Então, o azul entrou aqui pelo preto e saiu pelo vermelho. O que isso significa? Esse relé, ele está normalmente aberto. Então, ele nesse momento aqui, ele não passa energia para esse equipamento. Assim que essa placa receber um pagamento, ela vai fechar o relé, a gente vai escutar o estalinho do relé, no caso ele vai fechar e vai energizar esse fio. Então, o que vem da tomada, ele vai vir pelo preto, e como ele vai estar fechado, ele vai mandar pelo vermelho, energizando o equipamento. O funcionamento, então, é bem simples. O que a gente vai fazer? A gente vai configurar essa placa, informando com quantos pulsos a gente quer que ela seja acionada e por quanto tempo. Então são 2 parâmetros que nós vamos configurar nessa placa. Nesse momento nós vamos fazer uma simulação de pagamento. No caso eu vou pagar 1,5. Observe que o display aqui recebeu o pagamento, passou a informação para a placa temporizadora e acionou. A configuração é para 1 pulso 10 segundos. Observe também que ficou apitando, pois ela tem por padrão uma configuração que abaixo de 30 segundos ela vai fazendo esse aviso sonoro. Agora vamos modificar essa configuração para fazer um outro teste. Para configurar essa placa, vai apertar nesse botão aqui escrito modo. Então eu seguro por 2 segundos. Nesse momento ele me pergunta quantos coins é necessário para fazer o acionamento. Eu vou alterar aqui para 3. Então eu aperto aqui up. 3. Aqui eu posso aumentar ou diminuir. Então são 3 coins necessário. Aperto novamente. Agora ele me pergunta quanto tempo é necessário. Ele está me piscando primeiro o lado esquerdo. Como eu estou na chave on, esse lado é o minuto e aqui é o segundo. Eu vou deixar 1 minuto e 30 segundos. Então eu aperto mais uma vez o modo para ele ir para o lado direito. E eu vou aumentar aqui para 30. Então eu configurei. Aperto novamente para confirmar. Nesse momento eu configurei a placa temporizadora para ser acionada a partir do momento que ela receba 3 coins. E quando ela receber esses 3 coins, o temporizador vai ficar acionado, no caso aqui do meu exemplo é uma lâmpada, 1 minuto e 30. Agora para teste eu vou fazer o pagamento R$ 2,10 para vocês conseguirem observar no display como que ele fica. Efetuei o pagamento de 2 créditos. No caso, o display me mostra 2. Como eu necessito de 3, ele me mostra 2. Se eu demorar para incluir outro crédito, o display volta a ficar zerado. Entretanto, os 2 coins ainda estão aqui.
Tanto que agora eu vou mandar mais um. Então, totalizando 3 coins e fazendo o acionamento do temporizador. Fiz o envio de mais um. E nesse caso totalizou 3 coins e acionou por 1 minuto e 30. Agora, observe que eu vou apertar no botão pause. Então, no que eu aperto o botão pause, o dispositivo é desligado e o tempo é pausado. Essa função é interessante dependendo do recurso que tu for acionar. Pode disponibilizar esse botão para o usuário. Então eu vou continuar o tempo e observe que o cronômetro ele vai regredindo. A partir do momento que ele chegar em 30 segundos, vai começar a soar um alerta sonoro. Eu vou passar o vídeo para frente e assim que chegar em 30 segundos, eu retorno para vocês conferirem. No momento começou a soar um alerta sonoro. Agora eu alterei o dispositivo que será acionado pela placa temporizadora. Antes era uma lâmpada, agora é uma bomba de água. Esse motor ele faz uma sucção do líquido de um lado do cano e fornece pelo outro. Ele funciona por 12 volts, então esse chicote aqui ele vem de uma fonte de 12 volts, então é o positivo. E o negativo, eu deixei ele mais curto para vocês conseguirem observar melhor. Então, ponte de 12 volts, um fio vai direto para o equipamento, independente se vai ser o positivo ou o negativo, um fio vai direto para o equipamento e o outro passa pelo relé. Então eu venho com um fio no relé e o outro eu vou também ligar aqui. Agora, como que eu faço a configuração? No temporizador aqui é fácil. Eu aperto aqui no modo, eu deixo aqui um coin, acionar. Por quantos segundos? Eu vou deixar aqui 0. Eu vou deixar esse equipamento acionado por 20 segundos. Já está configurado. Posso alterar esse valor aqui lá no PixMac. Posso deixar ele fixo ou posso deixar ele sem valor. Vou fazer um exemplo agora dele sem valor. Então eu vou alterar as configurações do controlador da PixMac para que eu escolha o valor que eu quero acreditar nessa máquina aqui. Eu já fiz a alteração então do QR Code sem valor. Nesse caso, para o cliente vai ter uma placa do QR Code informando o preço. Eu defini aqui R$1, então eu vou pagar R$1, vai acionar a bomba então por 20 segundos. Por que eu defini 20 segundos? É necessário fazer a medição conforme a sua bomba de quantos ml tu deseja fornecer. Baseado nesse ml, tu configura o tempo do temporizador. Como o QR Code ele é um QR Code sem valor, eu posso pagar R$2, 3, 4, qualquer valor. Eu vou então pagar R$2 para vocês verificarem aqui que o tempo, como o tempo de uma dose é 20 segundos, se eu pagar 2, vai acionar 40 segundos. Efetuei o pagamento de R$2 e começou 40 segundos. Se eu efetuar um pagamento de mais R$1, verifique que o crédito vai subir aqui. Ó, aumentou, então mais 20 segundos. E também funciona o botão de pause. Caso enche o copo, queira trocar o copo, existe a possibilidade de deixar o botão de pause. Aperto novamente e ele continua. Esse vídeo então foi para demonstrar o funcionamento dessa placa temporizadora funcionando em conjunto com o controlador da PixMac. Então, possibilita fabricar diversas vending machine e oferecer o pagamento por Pix. Então, após o pagamento por Pix, tu pode acionar qualquer dispositivo. Essa placa temporizadora foi adquirida direto do AliExpress e o link do local que nós compramos está na descrição desse vídeo. Caso tenha alguma dúvida referente ao controlador da PixMac,
entre em contato conosco. Também existe o link dos nossos contatos. Muito obrigado.